Neste vídeo vamos falar sobre fluxo de caixa livre. O que é, para que serve, e como pode ser calculado. O fluxo de caixa livre, ou em inglês free cash flow, nada mais é do que o dinheiro que sobra numa empresa, depois de descontar os custos de operação, ou seja, o dinheiro necessário para suportar o negócio, e as despesas de capital, tais como manutenções e depreciações de ativos. Simplificando, é o saldo disponível de uma empresa. Para que serve? O fluxo de caixa livre pode ser utilizado por uma empresa para pagar dividendos, abater dívida, recomprar ações, fazer aquisições de outros negócios, ou reinvestir nela própria. Neste canal usamos a média do fluxo de caixa livre para determinar vários aspectos fundamentalistas de uma empresa, tais como avaliar a dívida, ver se os dividendos são seguros e, por último, para tentar ter uma ideia do valor próximo ao valor justo da ação. Dívida. Podemos comparar esta média com o total de dívida de uma empresa, e assim temos uma noção de quanto tempo será necessário para a empresa gerar dinheiro suficiente para saldar todas as suas obrigações. Por exemplo, se uma empresa tiver uma dívida de 100 milhões, e a média de fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos for de 10 milhões, significa que se nada se alterar no futuro, a mesma demorará cerca de 10 anos a gerar fluxos suficientes para abater toda a sua dívida. Eu pessoalmente gosto que este valor se mantenha abaixo de 5. Dividendos. Muitos investidores gostam de ações que paguem uma alta taxa de dividendos, e por isso muitas empresas usam altas taxas de dividendos para atrair acionistas. No entanto, é preciso perceber se a empresa os consegue pagar de forma sustentável, e para isso também usamos o fluxo de caixa livre. A ideia será calcular o valor total de dividendos que pagamos por uma empresa anualmente, e de seguida comparar este valor à média do fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos. Se os dividendos representarem, por exemplo, 200% dessa média, podemos imediatamente nos questionar se a empresa consegue sustentar estes dividendos. Por outro lado, se compararmos estes dois valores e chegarmos a um resultado de 10%, percebemos que os dividendos representam apenas uma pequena parte do fluxo de caixa livre, e que ainda sobra dinheiro para outras coisas, como abater dívida e recomprar ações. Vamos a um exemplo. A Coca-Cola tem uma taxa de dividendos atual de 3,08%. Se multiplicarmos este valor pela sua capitalização de mercado atual, vemos que paga um total de 8 mil milhões anualmente em dividendos. Comparando este valor com a média de fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos, vemos que os dividendos consomem a maior parte do mesmo. Preço. Todos os investimentos são o valor presente de todo o fluxo de caixa livre gerado no futuro. Ou seja, um negócio vale todo o saldo que irá gerar no futuro, trazido a valor presente. Por exemplo, se um familiar vos disser que vos dá €1 por ano nos próximos 10 anos, quanto estão dispostos a pagar hoje a essa pessoa para que isso aconteça? €9 talvez não valha a pena, no entanto €3 por exemplo já parece um negócio bem mais apelativo. A questão é saber quanto estamos dispostos a pagar. Ao investir numa empresa é igual. Voltando ao exemplo da Coca-Cola, se dividirmos a capitalização de mercado, ou seja o preço total da empresa, pela média do fluxo de caixa livre dos últimos 5 anos, chegamos a um múltiplo de 30 vezes. Ou seja, se nada se alterar no futuro, a Coca-Cola irá demorar cerca de 30 anos a gerar aquilo que custa atualmente. Seria como se estivéssemos a pagar €30 ao nosso familiar para receber €1 por ano para sempre. Eu, em modo geral, gosto de usar por base um múltiplo de 20 vezes, ou seja, neste caso a Coca-Cola deveria estar cotada consideravelmente abaixo do valor atual. No entanto, empresas diferentes merecem múltiplos diferentes, por exemplo, empresas com maior crescimento merecem múltiplos mais elevados e vice-versa. Por exemplo, se esse mesmo familiar vos pedisse €5 e em troca vos oferecesse €1 por ano nos próximos 5 anos. Aceitavam esse negócio? Como uma rentabilidade de 0% estariam a perder para a inflação. E se ele vos oferecesse €1 no primeiro ano, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim sucessivamente até ao 5º ano? Subitamente tornasse uma proposta bem mais apelativa. Daí o crescimento ser um fator muito importante para tentar perceber quanto uma empresa vale. Como calcular o fluxo de caixa livre? Para calcular o fluxo de caixa livre, subtraímos as despesas de capital do fluxo de caixa operacional, que é o dinheiro gerado por uma empresa nas suas atividades regulares. Espero que tenham gostado deste vídeo. Os números usados são valores arredondados, e as opiniões dadas são apenas a minha perspectiva pessoal, não se trata de nenhuma recomendação. Deixem sugestões nos comentários de indicadores financeiros que gostavam que fossem abordados nos próximos vídeos. Obrigado por assistirem e bons negócios.